perceberam de que eles não eram nada. Você pode olhar o próprio Daniel, que quando teve a visão, estava diante do ser com aparência de homem, o Deus verdadeiro. Ele diz: fiquei fraco, não havia forças em mim. Você pode olhar o Paulo, que cai do cavalo, fica cego. Você pode olhar o Moisés, que pede um gostinho de ter um encontro com Deus, e esse encontro com Deus faz ele ter a face desfigurada. Todas as pessoas que tiveram um encontro com o Senhor, como o próprio Isaías, que diz: Senhor, olha, eu não sou digno. E quando teve esse encontro: Senhor, quem sou eu? Eu sou um homem imundo, de lábios impuros. E Deus toca nele. E quando as pessoas têm esse contato com o Senhor, elas são transformadas. Não há ninguém que tenha um encontro com Deus e continue as mesmas. Não há ninguém. Por isso que nessa noite, Deus está apelando ao nosso coração, para que você tenha um encontro com Cristo e nunca mais seja o mesmo. Nunca mais seja o mesmo. E quando eu estou falando de nunca mais ser o mesmo, eu estou falando de mudar as atitudes, mudar os pensamentos, mudar o jeito de ser. Eu estou falando para alguém que era muito grosso, se torna calmo. Eu estou falando para alguém que era muito precipitado, agora se torna uma pessoa mais paciente. Eu estou falando de alguém que era rude e se torna carinhoso. Eu estou falando de uma pessoa que mentia e que agora é honesto. Eu estou falando de uma pessoa que era completamente ligada ao pecado e agora é completamente ligado ao Evangelho do Senhor Jesus. Transformação de vida. Eu sempre pedi a Deus assim: Senhor, me ajuda a ser aquilo que a Tua palavra diz que deve ser, que eu devo ser. E eu tenho pedido a Ele para ter esse encontro diário. Não existe na igreja adventista a teologia do encontro. Sabe a teologia do encontro? Alguns até pregam isso, mas isso não é bíblico. É aquele momento que você teve um encontro com Deus e aquilo definiu a sua vida. Não. O embate da vida cristã é um embate de que dia? Ele é diário. Não existe uma teologia do encontro de que um dia mudou toda a sua vida. Quem sabe um dia Deus te fez consciente de algumas coisas, mas foi essa consciência daquele dia que te trouxe a consciência de outras coisas que você precisa diariamente mudar. Olha, irmãos, a vida cristã é assim. A vida cristã é um eterno subir, até que um dia Deus diz o seguinte: para de subir e vamos direto para o céu. Enquanto isso, a nossa peregrinação na montanha, muitas vezes depende de muitos esforços, sacrifícios, e às vezes a gente cai, rola uns 5 metros, mas a gente se levanta e vai novamente, segue. Alguém disse que o inimigo não nos vence quando a gente cai, mas quando ele nos convence de que a gente não pode mais se levantar. Vou repetir. O inimigo não nos vence quando a gente cai, mas quando ele nos convence que a gente não pode mais se levantar. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, e em nome de Jesus Cristo Ele está aqui para levantar você. Ele está aqui para levantar você. Eu li uma frase num livro muito interessante. Um livro de um homem que passou pelo campo de concentração. O nome dele é Dietrich Bonhoeffer. E ele diz assim, nesse livro. O título do livro chama-se Discipulado. E esse livro ele diz uma frase que é uma frase que eu carrego comigo. Ele diz assim: não vai para o céu quem peca menos, mas quem se arrepende mais. Não vai para o céu quem peca menos, mas quem se arrepende mais. Eu não estou falando de que ninguém aqui é amante do pecado. Eu não estou falando para alguém que muitas vezes cometeu algum pecado muito grave aos olhos das pessoas. Talvez não. Mas eu estou falando de alguém que acaricia alguma coisa. Mas Deus está dizendo o seguinte: que o meu perdão é maior do que o seu pecado. Se você decidir fazer aquilo que está no livro na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, ele diz o seguinte: se você confessar o seu pecado, eu sou fiel e justo para perdoar o seu pecado, e não somente perdoar o seu pecado, mas purificar você de toda a injustiça. Porque temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele não é somente a apropriação pelos nossos pecados, mas dos pecados do mundo inteiro. É esse Jesus Cristo que eu me apoio quando eu erro, quando eu me excedo, quando eu me exalto. Digo: Senhor, nada sou, preciso ter um encontro hoje contigo. Preciso ter um encontro novamente com o Senhor. E eu gostaria de falar desse encontro com Deus. Pessoas que tiveram um encontro com Deus foram mudadas completamente. O seu jeito de ser, seu jeito de falar, seu jeito de agir, seus hábitos, sua alimentação, seu jeito de vestir, seu jeito de olhar as coisas. A sua visão de mundo muda completamente. Muda tudo. Quando eu percebo algumas pessoas como Deus transformou, eu fico: Deus, o Senhor é tremendo. E quando a gente diz que o Evangelho tem um poder de mudança, nós estamos falando de que o Evangelho tem esse poder transformador
de mudar os rumos das pessoas. E Deus nessa noite quer mostrar um pouco desse evangelho. Eu gostaria de resumir nessa noite um pouco do que é o evangelho. Resumir o evangelho numa narrativa. Eu raramente faço isso, mas eu senti impulsionado a falar nessa noite numa espécie de uma narrativa, de um resumo do evangelho na palavra de Deus. E eu gostaria que você ficasse atento para entender o que o evangelho tem a nos dizer de uma perspectiva não humana, mas talvez de uma perspectiva em que a palavra de Deus nos coloca na perspectiva divina. Então, aperta o cinto. Aperta o cinto. E antes de você embarcar comigo nessa viagem da palavra, eu só quero agradecer porque eu sei que eu orei e muitas pessoas oraram para que algumas pessoas estivessem aqui nessa noite. E eu não tenho dúvida de que foi o Espírito Santo que trouxe. E Deus te trouxe para ouvir essa viagem, nessa narrativa do evangelho. Do que é o evangelho. Do que é ser alguém onde a sua vida é movida pelo evangelho. Na perspectiva divina. Então pensa só. Certamente houve um momento onde não havia nada. Há sempre uma pergunta em nosso coração: de onde veio Deus? Desde quando a gente era pequeno, a gente perguntou: de onde veio Deus? E a gente tentou entender de onde veio Deus e a gente nunca chegou à conclusão. Porque antes daquilo que a gente imaginou que veio Deus, a gente já pensou assim: mas Deus veio antes disso. Então, se Deus veio antes de todas as coisas, certamente houve um momento onde não havia ser humano, correto? Onde não havia anjo, correto? Onde não havia lugar céu, correto? Porque Deus veio antes de tudo isso. E quando eu estou falando de Deus, eu estou falando das três pessoas da Trindade. Quem são elas? Pai, Filho e Espírito Santo. Só que você tem que lembrar que essas designações, Pai, Filho e Espírito Santo, são designações humanas. Certamente Deus tinha outros nomes, que não o nome de Pai, Filho e Espírito Santo, que é a maneira mais didática para fazer eu e você entender quem é um pouco de Deus. Mas eu imagino de que lá, muito antes de tudo isso existir, Deus colocou um desejo no coração. E o desejo de Deus foi de criar seres semelhantes a Ele. Seres que poderiam pensar como Ele. E eu imagino, de acordo com a palavra de Deus, que Deus criou primeiro os anjos, correto? Deus primeiro criou os anjos. E você encontra na Bíblia várias designações de anjos. Você encontra querubins, serafins. Você encontra o arcanjo, que eu vou falar mais essa noite com vocês. Você encontra várias designações. Só lembrar aos irmãos que na Bíblia não existem tipos de anjo. A natureza angelical é uma só, assim como a natureza humana é uma só. O que existem são anjos com funções diferentes. Então, por terem funções diferentes, os nomes que eles recebem são diferentes. Então, os querubins e os serafins normalmente são anjos que estão na presença de Deus. Você tem uma prova disso no livro de Isaías, no capítulo 6. Lá em Isaías capítulo 6, diz a Bíblia que Isaías teve uma visão. E abra sua Bíblia, é melhor você ler e conferir comigo. Abra a palavra de Deus, Isaías capítulo 6. Versículo 1 em diante. A Bíblia diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com duas voavam. Haviam serafins, ou anjos que estavam diante da presença de Deus, e você vai ver que há outros tipos de anjos também, ou com funções diferentes que estão ali diante de Deus. Deus havia criado os anjos. E diz no livro de Salmos que no céu havia júbilo e louvor infinito ao Deus eterno, ao Deus da glória. E os anjos cantavam e rejubilavam a esse Deus. Havia alegria no céu. Mas Deus também decidiu no seu coração criar seres humanos. E eu imagino que quando Deus foi criar, havia uma impossibilidade para Deus. Há algo impossível para Deus? Não, mas eu quero dizer que havia uma só impossibilidade, muito óbvia, que Deus não pode criar ninguém igual a Ele. Grave isso. Ninguém pode ser igual a Deus. Porque pelo simples fato dele criar, já torna aquilo que ele criou uma criatura, parte da sua criação. Ele é maior. Ninguém pode ser igual a Deus. Quando Deus decidiu criar, irmãos,
Deus tinha uma escolha, você sabe muito bem disso. Ele poderia criar a gente com liberdade ou sem liberdade. Se Deus cria a gente sem a liberdade, Ele não correria o risco de nada que viria pela frente. Não correria o risco de ter o quê? O mal. Porque aonde só há um caminho, não há escolhas. Correto? Essa é a parte que você tem que prestar atenção. Depois você vai entender tudo facilmente. Se há um caminho só, não tem poder de escolha. E se não há poder de escolha, nós somos designados apenas para um caminho, nós não temos liberdade. Mas se há dois caminhos, é porque existe liberdade. Mas só dá liberdade quem ama. E diz a palavra de Deus no livro de 1 João, no capítulo 4, versículo 8, que Deus é o quê? Deus é amor. Se Deus é amor, Ele é um Deus que dá liberdade. E se Ele dá liberdade, isso quer dizer que Ele criou dois caminhos. E se há dois caminhos, que caminhos são esses? Deus pelo menos deu oportunidade para dois caminhos. O caminho do bem e a possibilidade do mal. Veja, eu não falei que Deus criou o mal. Eu falei que Deus criou a possibilidade do mal. Por que Deus criou a possibilidade do mal? Porque não há liberdade se não houver a possibilidade de ir para um outro caminho. Quando alguém diz assim, pastor, quando a gente vai num velório, pastor, por que aconteceu uma tragédia dessa? Por que um avião cai e mata tantas pessoas? Por que acontecem tantas tragédias? Eu não sei se você vai concordar comigo. Isso parece meio filosófico. Mas a tragédia é a maior evidência de que Deus é amor. Estranho, não? Estranho isso, não? Porque só há tragédia porque existe. Só há tragédia porque existe liberdade. Se não houvesse liberdade, jamais poderia haver a possibilidade da tragédia. Deus sabia. Sabia ou não sabia? Quando Deus nos criou, Ele sabia tudo que tinha pela frente ou não? Quando Deus criou os anjos, o ser humano, Deus sabia de tudo que tinha pela frente ou não? Quando Deus toma a iniciativa, mesmo sabendo de tudo que vai acontecer lá na frente, e mesmo assim pagar o preço de te dar a liberdade de escolha, é porque esse Deus, Ele tem na sua essência amor. Somente alguém que ama corre o risco de ter a possibilidade de se tornar uma realidade, daquilo que era uma possibilidade, o pecado se tornar uma realidade, simplesmente pelo ato de não tirar de você a escolha. Isso é um ato de amor. Eu resumo esse ato de amor numa comparação boba, mas eu viajo bastante. E há muitas pessoas que são ciumentas, exageradamente. Normalmente, as pessoas que têm muito ciúme demais, é porque são pessoas inseguras a respeito daquilo que se tem. Por exemplo, eu viajo bastante. Se eu ficasse com um monte de neurose, porque a minha esposa está lá sozinha, eu não ia viver. E se ela também ficasse com um monte de neurose, porque eu estou aqui essa semana sozinho, ela também não iria viver. O que existe entre nós? Uma palavrinha chamada confiança. A confiança faz entender de que a liberdade, ela pode ser desfrutada a seu pleno vigor, pelo simples fato de que eu dei para ela o poder da liberdade, porque existe um processo, algo que está envolvido no processo chamado confiança. E a confiança só é gerada quando existe amor. Quando não existe amor, não há confiança. E quando não há confiança, não há liberdade. E quando não há liberdade, há neurose. Quantos neuróticos nós não temos por aí? Que não confiam e por não confiar, não deixam as pessoas viver. Quantos e quantos? Eu sempre disse assim na brincadeira o seguinte, olha, para as moças que eu namorei antes de casar. Se tu me trair, o problema é seu. Quem vai ficar feio é para você. O meu caráter vai ser preservado normal e você que vai ficar como piriguete. Desculpa usar essa expressão, que é a expressão do momento aí, né?
Quem é que perde quando se trai? Quem é que de fato perde? É claro que num relacionamento todos perdem. Mas quem mais perde é quem perdeu a sua reputação. Porque perdeu junto a sua confiança. É por isso que a traição é a coisa mais boba que existe para um casal. É o passo mais terrível que existe porque se perde a essência da confiança. E para resgatá-la não é fácil. Depende de muito joelho no chão, depende de muita submissão ao Senhor, quando uma vez perdida a confiança precisa ser resgatada. É por isso que a gente diz assim, cuidado com os primeiros passos, para que a confiança não se perca neles, para que se chegue ao momento crucial e a confiança já foi perdida. Não dê brecha nos primeiros passos. Interessante que na palavra de Deus, você encontra esse Deus que ele criou a possibilidade do mal. Ele não criou o mal. Por amor a nós, ele criou a possibilidade. Então diz a Bíblia que havia certamente harmonia no céu. Deus havia criado os anjos. E em especial, nós sabemos, pelo livro Patriarcas e Profetas e pela designação da palavra, da Bíblia, de que havia um anjo que era um representante legal no céu, entre os anjos. Qual era o nome dele? Qual era o nome desse anjo? Lúcifer. Sabe quem era Lúcifer? Era o anjo que era o porta-voz do céu, aquele que falava aos anjos em nome de Deus. Era o anjo que estava diante de Deus, e eu vou mostrar texto que ele estava diante de Deus. A serva do Senhor chega a dizer de que ele era o anjo que cuidava do louvor lá no céu. Ele cuidava do louvor. Em outras palavras, isso quer dizer que se ele era a pessoa que cuidava do louvor lá no céu, ele sabe muito bem balançar o nosso esqueleto. E como sabe? Eu lembro, por exemplo, um colega chamado Moisés, ele falou, rapaz, eu tenho muita curiosidade para ver o trio elétrico. Eu falei, rapaz, essa curiosidade não é boa. Ele falou, não, eu só queria ver como é que é. Eu falei, não vai, Moisés, não é legal. E aí ele foi um dia, e o trio, e eu fiquei bem de longe com um binóculo olhando a desgraça do irmão. Porque eu sabia que aquilo não ia dar certo. E aí o trio começou a tocar. E você sabe, o trio não começa a tocar da melhor música para a pior. Ele vai no embalo, e vai no embalo. Alguém aqui já viu, nem que seja de longe, um trio elétrico, pela TV, pelo menos, sabe o que eu estou falando, né? Trio elétrico? Não precisa, né, irmãos? Mostrar que você já foi da velha vida, né? Eu também já fui da velha vida do trio elétrico. Ainda garotinho. E o trio começou a tocar. E aí o Moisés estava lá. E o trio... Aquele batida, né? E ele estava assim. De repente, o Moisés larga a mão. Eu falei, já começou a derrota. Já começou a derrota. Já tirou o braço cruz, já começou a derrota. Aí de repente, o trio começa, aí o Moisés vai ficar assim, ó. Irmãos, não deu meia hora. E ele estava assim lá no meio do povão, ó. Meia hora lá. Poder de atração daquilo é muito grande. Eu fui fazer evangelismo no Mato Grosso do Sul e era aquela época de política. E época de política é a pior coisa que tem, porque aqueles carros de som passam o tempo inteiro. E fulano vai perder, fulano vai ganhar, e não sei quem, e aquela música repetitiva. E eu dava 80 estudos bíblicos por semana. 80, começava das 8 da manhã, só terminava 10 da noite. E eu lembro que eu chegava em casa andando de bicicleta, e aquela música também durante o dia. E um dia eu cheguei cansado em casa, depois de um dia de estudos bíblicos. Eu estava dando estudo bíblico o dia inteiro. A mente ocupada em estudo bíblico. Mas aí, quando eu estava lá, fui tomar banho, de repente fulano vai perder, fulano vai ganhar. E eu, Deus, por que eu estou cantando essa música aqui? Ou você já não se pegou, do nada, cantando uma música e você não sabe por que você está cantando esse negócio? Por que você fica com isso na cabeça? O inimigo tem um poder tremendo, irmãos. Naquilo que a gente ouve. Esses dias eu vi um colega pastor. Falei, esse cara ele é meio esquizofrênico, não é possível. Ele... Por que ele está fazendo esse barulho? Ele falou, rapaz, esse barulho não sai da minha cabeça. É o barulho da música do Neymar fazendo a comemoração do gol. Só porque eu vi esse negócio, gravou na minha cabeça.
Irmãos, a gente tem que tomar cuidado. O inimigo sabe onde a gente pega a gente. Eu conheço muitos jovens que não conseguem voltar para a igreja porque eles não conseguem abandonar as baladas e as músicas aí fora. Eles não conseguem. É muito difícil. O inimigo sabe onde a gente nos pega, irmãos. Por isso que a gente diz assim, cuide com o que você ouve. Cuide com o que você ouve. Cuide muito bem. Cuide com a música que você está ouvindo. Agora tem uma música aí que chama Sofrência. Amigo, se o camarada foi traído pela mulher, escuta a música daquela, ele suicida. Entendeu? Suicida. Irmãos, a gente tem coisa melhor para ouvir. Tem coisa melhor para ouvir. O inimigo sabe onde apelar. A Bíblia diz que havia harmonia no céu, ele estava lá. Mas a Bíblia diz que houve algo no céu. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 28. A Bíblia diz que houve algo no céu. Segura esse texto aí, Ezequiel 28. Só quero lembrar aos irmãos uma coisa. Se existe uma coisa que sempre foi o desejo de Deus, sempre, segura o texto aí. Sempre foi o desejo de Deus. Se existe uma coisa que sempre foi o desejo de Deus, foi o desejo de se revelar às suas criaturas. Deus sempre quis se revelar às suas criaturas. Para nós seres humanos, Ele fez isso como? Através de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo é a maior revelação. Irmãos, quando Jesus Cristo veio ao mundo, Ele veio fazer três coisas. Três coisas. Ele veio, em primeiro lugar, nos salvar. Em segundo lugar, Ele veio nos revelar quem é Deus. Porque Deus sabe que nós, pela nossa iniciativa, jamais poderemos compreendê-lo, conhecê-lo, a não ser que Ele tome a iniciativa de se tornar conhecido. A iniciativa sempre é de Deus. Desde o início da Bíblia, a iniciativa sempre é de Deus. Não é o ser humano que toma a iniciativa. É por isso que Deus, antes que você viesse a essa igreja hoje, Deus foi que tomou a iniciativa de te trazer. A iniciativa é dele. No Evangelho, a iniciativa sempre é do Senhor. Deus toma a iniciativa de nos salvar, de se revelar e, em terceiro lugar, de vindicar o seu nome. E eu vou explicar porque Deus vem vindicar o seu nome, provar que Ele é quem Ele diz ser. Sempre houve o desejo de Deus de se revelar às suas criaturas. Para nós, seres humanos, a suprema revelação de quem é Deus é Jesus Cristo. E Ele, para se revelar a nós, o que Ele fez? Se tornou como um de nós. O próprio Filipe disse, Senhor, olha, tudo bem, o Senhor é um grande mestre, mas nós só temos um pedido para Ti. Mostra-nos quem? Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Mas como assim, Filipe? Eu estou tanto tempo com você, passando todos esses anos com você, e você diz, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou a revelação de quem é Deus. Se você quiser ter uma fotografia de Deus, é conhecer Jesus Cristo. A sua pessoa, quem Ele é. Agora uma perguntinha. Se Jesus Cristo se tornou revelação para nós, Deus se tornou revelação para nós, na figura de um ser chamado Jesus Cristo humano, será que em algum momento da eternidade, Deus também não se fez conhecido e revelado aos anjos na figura de um anjo? Já pararam para pensar nisso? Porque os anjos também são criaturas e têm as suas limitações como nós. Embora não tenha pecado, ele é criatura. E como criatura também tem a sua limitação para entender e conhecer quem é Deus. E se Deus não fizer conhecido, os anjos também não poderão prescrutar quem é Deus, conhecê-lo devidamente. Será que em algum momento da eternidade, Deus se fez anjo, na figura de anjo, na natureza angelical, para que os anjos pudessem conhecer quem é um pouco de Deus? Sim ou não? Que me dizem, irmãos? A Bíblia diz que sim. E esse anjo tem um nome. Alguém sabe o nome desse anjo? Não ouvi. Qual é o nome desse anjo? Miguel. Talvez você nunca tenha ouvido isso por aqui. Miguel é o nome desse anjo. O anjo que é Deus e se torna anjo para revelar quem é Deus aos seres humanos. Irmão, aos anjos. Irmãos, o que aconteceu de fato foi o seguinte. Antes de criar, Deus diz assim. Tá bom. Todos os seres criados poderão entrar no pecado. Se eles entrarem no pecado, quem de nós vai ser o centro da revelação, da redenção e da vindicação? Eu, segunda pessoa da Trindade, vou ser essa pessoa.
que vou me revelar a eles. Aos seres humanos se revelou na pessoa de Jesus Cristo. E aos anjos na pessoa de Miguel. A palavra Miguel aparece 5 vezes na Bíblia. 3 no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento. As 2 no Novo Testamento, uma em Apocalipse capítulo 12 e uma em Judas 9. E as 3 vezes que aparecem em Daniel. Daniel 8, Daniel 10, Daniel 12. Daniel 10 e Daniel 12. São as 5 vezes apenas que a palavra Miguel aparece na Bíblia. E em todas as vezes que Miguel aparece, ele está num contexto de luta, de guerra. E esse contexto de guerra é que faz o nome de Miguel ter o sentido que tem. A palavra Miguel significa na forma de um réptil. Ela está expressa na forma de um réptil. Quem é como Deus? Na cultura judaica, a forma de um réptil de se expressar uma palavra é assim. Quem é como Deus? Em outras palavras, é uma palavra de desafio. Não existe ninguém como Deus. Lembra que eu disse que você nunca deveria esquecer de que Deus não pode criar ninguém igual a Ele. Ninguém pode ser igual a Deus. Só que a Bíblia diz uma coisa. A Bíblia diz que havia anjos que estavam na presença de Deus. E se você for lá em Daniel, no capítulo, Ezequiel capítulo 28, você vai ver que há um anjo que está na presença de Deus. Ezequiel 28. Há um anjo que está na presença de Deus. 28, 14, 13 e 14, diz assim. Estavas no Éden, jardim de Deus e de todas as pedras, e aí fala o nome das pedras. Aí versículo 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. De quem que a Bíblia está falando aqui? Tu eras querubim da guarda ungido. De quem é? Eu vou depois entrar e você vai entender melhor. O ser que a Bíblia está falando, que é um querubim, que estava diante do trono de Deus, o ser da guarda ungido que estava, quem era? Lúcifer. Ele é o ser. Por isso que o nome dele, Lúcifer, anjo de luz. Por que anjo de luz? Porque ele está recebendo a luz direta que vem da glória de Deus. E por receber a glória de Deus, a luz sobre si, ele é considerado um anjo de luz. Ele está diante do trono de Deus. Ele é o anjo da guarda ungido. Mas se você for lá em Daniel, a Bíblia diz que há Miguel. E ele é um príncipe. E ele está diante de Deus. Capítulo 10 de Daniel. Capítulo 10 de Daniel. Versículo 21. A Bíblia diz assim. Mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Você já parou para pensar uma coisa? Talvez você nunca parou para pensar nisso. Um momento na eternidade onde Lúcifer estava diante do trono de Deus e do outro lado do trono de Deus estava quem? Miguel. Você sabe que no desenho da arca da aliança havia 2 anjos. Era símbolo dos 2 anjos que estavam diante do trono de Deus. A Bíblia está dizendo que um desses anjos é o querubim da guarda ungido, Lúcifer. E a Bíblia está dizendo que em algum momento na eternidade, Deus se fez anjo, na figura de anjo, para se revelar aos anjos, num anjo chamado Miguel. E esse anjo chamado Miguel estava também na presença de Deus. Mas a Bíblia diz no restante desse texto que houve uma coisa. E talvez um livro chamado Primeiros Escritos pode nos ajudar a entender o que houve de fato. Porque lá nesse livro, a serva do Senhor disse que um novo planeta seria criado. Um planetinha muito pequeno. Que planetinha era esse? Planeta Terra. Os seres criadores foram chamados para essa reunião, para criar o novo planeta. Em outras palavras, quem foi chamado? Deus o Pai, na linguagem humana. O Espírito Santo e Miguel foi chamado. Miguel foi chamado. Opa, peraí. Espera um pouco. Por que Miguel vai e eu não vou? Por que Miguel é chamado para ir para o conselho e eu não? Irmãos, você nunca parou para pensar por que Lúcifer desejou o lugar de Cristo? Ninguém, nenhuma na sua pura sanidade, vai dizer o seguinte: olha, Deus é o Criador e eu quero ser igual a você a partir de hoje. Certamente houve uma ocasião, houve algum momento pela qual uma brecha tem acontecido, pela qual essa brecha deu oportunidade para que Lúcifer quisesse o lugar daquilo que não lhe pertencia, mas que estivesse talvez na mesma função ou oportunidade.
E é interessante porque no livro Primeiros Escritos diz claramente que os 3 seres criadores foram chamados e Lúcifer não foi chamado e ele ficou com inveja do lugar de Cristo. Por que de Cristo? Você nunca parou para pensar de que no Evangelho toda a raiva do diabo é canalizada a uma pessoa? Pode olhar. Em toda a Bíblia, o diabo não está atacando em raiva direta a Deus o Pai. A raiva do diabo não é o Espírito Santo. Toda a sua ira e raiva é canalizada numa só pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. É nele que ele ataca. Por que ele sentiu inveja naquele momento? Eu não sei o que houve no coração de Lúcifer, porque a própria serva do Senhor diz que é um mistério o surgimento do pecado. Mas a mesma confusão que nós fazemos para entender que Deus é 100% Deus e 100% humano, houve também, certamente, no coração de Lúcifer, uma confusão para entender que Jesus Cristo, na linguagem humana, ou Miguel, é 100% Deus, mas ao mesmo tempo era 100% anjo. Bem, olha só as condições. Eu e ele, nós temos a mesma natureza. Nós temos a mesma função. Nós estamos diante do trono de Deus. Por que ele vai e eu não vou? E daqui, irmãos, começa uma fagulha daquilo que nós conhecemos como pecado. É por isso que o livro de Ezequiel diz assim, olha, continua o texto, olha o que diz o texto. Ezequiel capítulo 28, volta lá. Diz a Bíblia assim, versículo 14 em diante. Tu estavas no Monte Santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, e na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer ao querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, e lancei-te por terra, e diante dos reis te pus para que te contemplem. O que a Bíblia está dizendo é de que algo estranho aconteceu no coração desse anjo. Assim como acontece em nosso coração. Momentos em que a gente está bem espiritualmente, mas uma fagulha de pecado surge e você agora pode alimentar ou pode bani-la. Existe um momento, irmãos, onde a tentação chega e você pode banir a tentação ou você pode dar prosseguimento a ela. O que a Bíblia está dizendo é que Satanás deu prosseguimento a esse pensamento. Por que ele vai e eu não vou? E a partir daí saiu um negócio chamado cobiça. Se você olhar em Tiago, lá em Tiago diz quem é a avó da morte. A avó da morte é a cobiça. Porque a cobiça, uma vez gerado o pecado, uma vez gerado a morte, todos pereceram. Então a avó da morte é a cobiça. A cobiça nasceu no coração dele de ser o quê? Parecido ou ser igual. Você olha esse texto, você vai para Isaías 14, por exemplo. Abre aí, Isaías 14. Em Isaías 14 você vê uma designação novamente de Lúcifer, ou do diabo agora, porque ele não mais se chamaria Lúcifer, porque a condição de Lúcifer era aquele que estava diante da luz, da glória, por isso que o seu nome foi transformado em diabo, Satanás, antiga serpente, ou a potestade dual, como você queira ler mais no Evangelho. Mas no capítulo 14 de Isaías, versículo 14 diz assim, versículo 13, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Sabe o que havia no coração dele? Havia um sentimento de injustiça da parte de Deus. E essa injustiça que Lúcifer achou que estava acontecendo, tomou parte do seu coração, e isso foi transformado em pecado. E quando isso foi transformado em pecado, a Bíblia diz que isso começou a ser colocado para os anjos. Irmãos, o pecado primeiro nasce na cabeça. Depois ele se torna em palavras. E depois ele se torna em ações. Ninguém comete um delito simplesmente imediatamente. Primeiro há um pensamento, depois palavras e depois ação. É mais ou menos assim. Só um exemplo bobo. Entrou uma mulher aqui na igreja. E aí umas meninas olham assim, nossa, olha como essa mulher anda. Parece uma mulher fresca. Pensa, ela pensou disso, essa mulher deve ser muito cheia de esquisitice. Só pelo jeito dela andar e a roupa que ela veste, ela pensou. Aí quando chega no almoço, ela bate na outra e diz assim, você prestou atenção naquela mulher que entrou na igreja? Ela não é meio esquisita, não é estranha, não é assim, não é assado? Ou seja, o que era pensamento,
começou a ir para onde? Palavras. À medida que você pensa e torna em palavras, você vai criando estereótipos. Você vai criando estereótipos, modelos na sua cabeça. Porque você vai reafirmando isso. Você reafirma com o pensamento, você reafirma com as palavras, e o passo seguinte é reafirmar como? Com ações. Então, quando aquela pessoa vai entrando na igreja, diz o seguinte: essa mulher é tão fresca que eu nem gosto de me aproximar de gente fresca. Eu vou andar pelo outro lado da igreja. Ou seja, o que era pensamento, palavra, se tornou ações. Eu dei um exemplo bobo, que não existe, espero, nunca. Né? Mas um exemplo bobo. Mas o que aconteceu com Lúcifer foi assim: primeiro veio no pensamento dele, depois a Bíblia diz o seguinte, que ele começou a propagar no céu que Deus não era justo. Que Deus justo é esse? Que não dá o mesmo senso de valor, que não dá liberdade de livre pensamento para as pessoas. Em outras palavras, esse Deus é um Deus tirano, porque se ele não permite livre pensamento ou escolha, ele é um Deus tirano. Ou seja, ele faz das suas criaturas verdadeiros escravos do bem. Não lhes dá a oportunidade para pensar, raciocinar. É por isso que o texto que nós lemos anterior diz que na multiplicação do teu comércio. Por que usa essa expressão? Aliás, de que o comércio vive? De que o comércio vive? Da propaganda. O que é propaganda? Do falar. Por isso que o texto diz, na multiplicação do teu comércio, de tanto falar, ele começou a propagar no céu. A tal ponto de que não era mais prudente manter Lúcifer lá no céu. Mas a Bíblia diz no livro de Apocalipse que quando Lúcifer saiu, ele conseguiu arrebanhar quantos? A terça parte dos anjos dos céus. Irmão, vocês têm noção o que é a terça parte? Vamos dizer, diz que para cada pessoa que nasce, Deus dá um anjo bom e o diabo dá um anjo mau, né? Imagina que hoje nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Você pode imaginar quantos anjos maus não saíram do céu? Você também pode imaginar quantos anjos não ficaram lá, se foi a terça parte que ele trouxe? Mas foi muito anjo. E esse foi o primeiro embate. Esse foi o primeiro embate de Jesus Cristo com Satanás. Quando Satanás saiu do céu, saiu do céu e ele foi para onde? Para onde que ele foi? Não, ele não foi para a terra. Ele foi para o espaço. Deus mandou ele para o espaço. E no espaço ele tinha acesso a ir aos mundos criados. Inclusive ao nosso planeta. Existem 3 céus, irmãos. O céu atmosférico, é esse que a gente vê. O espaço sideral, que é o segundo céu. E o céu onde Deus habita. Quando ele saiu do céu onde Deus habita, naturalmente ele foi para o espaço sideral. E lá ele teve acesso aos mundos. E um dos mundos que ele veio foi o qual? O nosso. Quando ele veio para o nosso mundo, olha que coisa interessante. Porque é importante você entender Isaías 14. Porque Isaías 14 é o seguinte: tu diz no teu coração, eu subirei ao céu. A pergunta é, por que ele está dizendo, eu subirei ao céu, se ele já estava no céu? É uma questão teológica interessante que a gente vai entender por que Deus está falando isso para nós. Por que ele está dizendo, eu subirei ao céu, se ele já estava no céu? Porque céu, irmãos, no livro de Isaías e no livro de João, não é uma questão geográfica, é uma posição. É por isso que lá em João diz o seguinte, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Será que João teve amnésia quando falou isso? Será que ele não lembra que Enoque subiu ao céu, Moisés subiu ao céu? O que Moisés está falando? É que ninguém chegou à posição de Deus, senão aquele único que de lá desceu. E qual foi o único que desceu de lá? Jesus Cristo. O que Lúcifer está dizendo aqui, Satanás está dizendo, é que eu vou chegar na posição de Deus. Eu subirei ao céu. Eu estarei acima das estrelas de Deus. Quem são as estrelas que ele conseguiu arrebanhar de acordo com o Apocalipse? Eu estarei acima dos anjos. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Não dá tempo para eu explicar por que do norte. Mas é interessante a explicação. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Por que ele não disse que seria igual? Porque ele sabe que ele jamais pode ser igual a Deus. Então, já que ele não pode ser igual, ele vai tentar ser semelhante. Semelhante. Deixa eu dar uma pausa aqui para você. Não tem como servir a Deus de verdade, mantendo vida semelhante. Quando eu falo vida semelhante, é vida adulterada, vida travesti. Porque a verdadeira vida é uma vida igual à vida de Jesus Cristo. Nós nunca seremos iguais a Cristo. Mas o Evangelho nos intima a ser como Ele é. Diariamente,
a morrer para o nosso eu. É interessante isso, sabe por quê? Porque a partir daqui você vê um Lúcifer, ele vem para a terra. E eu quero resumir aqui para você. Quando ele vem para a terra, ele vem e tenta. Os nossos primeiros pais caíram. E quando os nossos primeiros pais caíram, Lúcifer, Satanás agora, se tornou o representante legal desse mundo. Você sabe que Adão era o representante legal do nosso planeta. Era ele que era o representante legal. Mas quando Satanás faz Adão e Eva pecarem, Satanás se tornou o representante legal desse mundo. É por isso que ele diz o seguinte: eu sou o dono deste mundo. Você quer o mundo? Eu te dou o mundo se você quiser. É por isso que no livro de Efésios diz que Satanás é o Deus deste século. E no livro de Coríntios capítulo 4 ele diz o seguinte: eu sou o Deus deste mundo. Eu sou o Deus das potestades do ar. Quero dizer, eu estou orbitando nesse planeta. O planeta é meu. O planeta por si só é um planeta afundado em maldade. Porque eu sou literalmente o mal. Ele se tornou o Deus deste mundo. E é interessante isso, porque quando Satanás fez Adão e Eva pecar, e ele se tornou representante desse mundo, Adão e Eva teve que ser expulsos do jardim. E agora Satanás começou a reinar em seu reino de maldade, mas isso não iria ficar assim. E a Bíblia diz que um dia houve uma reunião no céu. Você sabe que no céu também tinha comissão de igreja, sabia, né? Então, quem não gosta de comissão de igreja, eu queria dizer para você que comissão de igreja é coisa de Deus, tá bom? E eu quero mostrar isso na Bíblia para você. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Embora que o foco das comissões da igreja, de Deus no Evangelho, era foco de salvação. Não foco nas estruturas, não foco apenas nos nossos formalismos, muitas vezes acariciados. Era forma na missão da igreja, que é salvar gente. O fato é que, no capítulo 1, diz a Bíblia, que houve uma reunião no céu. Houve uma reunião no céu e os seres de todos os mundos foram chamados. Eu não estou inventando isso, está aqui, olha. Capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6 diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Quem que veio? Satanás. Sinceramente, ele é um tremendo de um penetra. Conhece gente penetra que gosta de ir em festa que não é convidado? Ele é um tremendo de um penetra. Porque se eu sei que essa reunião é só de gente santa, pura e boa, o que eu vou fazer lá? Mas ele é muito cara de pau e ele aparece lá nessa reunião. E diz a Bíblia que Satanás está lá, no meio dos filhos de Deus. E o interessante é que se você ler o restante do texto, é mais ou menos assim. Ele está lá no cantinho dele, e Deus olha para ele e diz assim: olha quem está lá. É Deus quem toma a iniciativa do diálogo, nunca se esqueça disso. Deus sempre toma a iniciativa. E Deus olha e diz assim: ei, você, o que você está fazendo aqui? Ah, como assim? Como que eu estou fazendo aqui? Eu venho lá do mundo que era teu, que agora é meu. Seu? Claro, é tudo meu lá. Não, você deve estar enganado. Tem gente minha lá, balela, não tem ninguém seu lá. Conversa fiada, todo mundo lá é meu. Não, você está enganado, tem gente minha lá. Tem ninguém seu lá, o mundo todo lá é meu. Não, tem um camaradinha lá, você já observou ele lá? O nome dele é Jó. Ele é meu. Homem reto, temente a mim e que se desvia do mal. Conversa fiada. Ele não é seu. Você acha que ele é seu. Você acha que ele é seu? Sabe por quê? Porque você cobre ele de bênçãos, dá um monte de coisa para ele. Aí você acha o quê? Você acha que ele não vai te servir? Tira tudo dele e você vai ver se ele vai te servir. Se você entender, meu irmão, nessa noite, o versículo 9 do capítulo 1 de Jó, você entendeu todo o livro de Jó. A teologia do livro de Jó é especificada nesse texto. E o versículo 9 diz assim: Satanás olha para Deus e diz o seguinte: tu acha que Jó, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo, versículo 9, respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Sabe o que significa a palavra debalde no hebraico? A palavra debalde no hebraico é a palavra rinam. Repitam comigo, rinam. Sabe o que significa a palavra rinam? De graça. De graça. Em outras palavras, é como se o texto estivesse dizendo o seguinte: você acha que Jó te serve de graça? Jó não te serve de graça. Jó só te serve porque você dá coisas para ele. Tira tudo dele, você vai ver se ele te serve de graça. Tira tudo dele, se você vai ver se ele realmente vai te servir. E Deus fala o seguinte: tá bom, pode tirar tudo dele, só não tira dele o quê? A vida. Coitado do Jó. Ia levar paulada em cima de paulada de uma briga que nem era dele. De quem era a briga? De quem era a briga?
era de Deus com Satanás. Jó nem sabia da briga. A briga era entre Deus e Satanás. E Jó levou paulada e mais paulada. Você vê 40 capítulos, Jó só levando paulada. Só que você não pode olhar por essa ótica apenas. Se você olhar por essa ótica, você está vendo uma ótica humana apenas. Você tem que olhar pela ótica divina. Deus falou o seguinte: pode tirar. Satanás havia falado para ele: ninguém consegue te servir o quê? Hinã. De quê? De graça. Amigos, o que está aqui implícito é algo muito grave. É algo muito forte. É algo que simplesmente varreria 80% das igrejas evangélicas hoje em dia. O que está por trás aqui? A acusação de Satanás é: você acha que Jó te serve de graça? Ninguém consegue servir a você de graça. Pode tirar tudo dele, você vai ver se ele não me serve de graça. E toma-lhe pancada. Se você ler os capítulos iniciais de Jó, é um homem que sofre. Ele passa noites e mais noites sofrendo. Perde os seus amigos, perde os seus filhos. Só não perde uma pessoa que ele não perde. Quem que ele não perde? E todo mundo mete o pau na mulher de Jó porque ela falou aquele negócio lá. Irmão, eu só queria lembrar o seguinte: Deus não leva em conta muitas das nossas palavras no momento de angústia. O pessoal mete o pau na mulher de Jó, mas essa mulher aqui, ó, viu o marido dela só na carne viva, sem nada, e não abandonou seu marido, enquanto outras aí por qualquer coisa abandonam. Essa mulher passou 40 capítulos e não abandonou seu marido. Ela não abandonou seu marido, mesmo ele não tendo nada para oferecer para ela, na desgraça, sem amigos, sem filhos, sem nada. Você pode imaginar uma mulher que perdeu todos seus filhos, perdeu seu marido, não tem mais nada, marido na rua, doente, sem nada. Não abandonou seu marido. Pode falar o que quiser da mulher de Jó, mas essa mulher para mim é fera. Perdeu todo mundo, Jó. Só que você não pode olhar por essa ótica é a ótica humana apenas. Você já imaginou o que estava acontecendo? Deus, irmãos, Ele, por ser um Deus de amor, e aquele que ama o quê? Que eu disse no início? Quem ama o quê? Dá liberdade. Quem dá liberdade é porque existe o quê? Confiança. Deus confia tanto em nós, que Ele decidiu colocar a sua reputação em jogo diante de todo o universo na mão de Jó. Você tem que olhar esse lado. E se Jó tivesse falhado, o que aconteceria diante de todo o universo? A tese do diabo estaria correta, que ninguém consegue servir a Deus se Deus não fizer o quê? Dar alguma coisa. Jó, irmãos, era a prova divina. Jó era o elo de ligação entre a graça, a confiança, o amor, a liberdade para toda a raça criada. Se Jó falhasse, todo o universo colocaria também em xeque a graça divina, a confiança e a liberdade. Mas Deus, na sua maravilhosa graça, decidiu confiar a sua reputação, o seu caráter, na mão de um ser minúsculo como Jó. E 40 capítulos você vê Jó levando pauladas e mais pauladas, mas a Bíblia diz que Jó não peca, Jó não erra. Embora Jó várias vezes pede: Senhor, eu já estou aqui enfadado dessa vida, Senhor, só te peço uma coisa, não foi o Senhor que me deu a vida? Senhor, eu não aguento mais, então por favor, Senhor, me deixa morrer. É só isso que eu te peço, me deixa morrer. Eu não aguento mais, me deixa morrer. É isso que Jó pede. 40 capítulos, irmãos. Eu queria dizer para você, queridos, que depois do capítulo 40, Deus age. Sempre há momentos de silêncio na nossa vida, onde a gente está pedindo: Deus se manifesta, Deus age, Deus olha tanta injustiça, Deus, por que os seres humanos são assim? Por que há tanta corrupção nesse país? Por que tem isso? Por que há tanta injustiça, tanta matança? Por que pessoas matam outras de maneira tão banal? Por que, Senhor, o mundo é tão maligno? Por que a gente vive nessa neurose? Por que, Senhor? Por que o Senhor não se levanta? Por que o Senhor não se manifesta? Pai, meus pais estão doentes, eles não precisariam passar por isso, por que eles não descansam? Talvez é um amigo seu que está num leito de dor, no hospital, já poderia ter descansado há muito tempo, mas está lá sofrendo. É quando a gente vê uma esposa, como essa esposa desse pastor aí, que ficou 3 meses na UTI e sofrendo, porque sabia que tinha uma criança que havia sido concebida nesses 2 meses anteriores e ela não poderia nem pegar na sua filha.
E você se pergunta onde é que está Deus nesse momento? Por que isso acontece? Eu queria dizer para você que o livro de Jó é um ataque direto à teologia da prosperidade. O livro de Jó é um ataque direto para essas igrejas que diz que se você andar certinho, Deus vai abençoar você. Aonde que está isso no Evangelho? Deus não nos prometeu que aceitando a Ele ou não, nós teríamos vida fácil. Pelo contrário, Ele diz, no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você não vai estar sozinho. Eu estarei com você até a consumação dos séculos. Essas igrejas que dizem por aí, de que se você aceitar a Cristo, você vai ter muito dinheiro, você vai ter saúde, prosperidade. Eles não leem o livro de Jó? Eles não leem esse livro? Não conhecem esse livro? O livro de Jó é um livro onde Deus se silencia. Deus fica quieto. E há momentos, irmãos, que a angústia bate na gente porque a gente quer a resposta de Deus e Deus está quieto. Só que eu queria dizer para você o seguinte: quando Deus fica quieto diante das nossas necessidades, das nossas preces, seja perseverante e paciente, porque há sempre um 41º capítulo onde Deus se manifesta. E talvez eu esteja falando para alguém que está no 37º, no 38º, de aflição, de dor, de esperança. Talvez esteja falando para alguém que está no 25º capítulo, de luta, de aflição. Espere, meu amigo, porque Deus tem um 41º capítulo para você. E quando Ele se manifestar, diz a Bíblia que Ele vai dar em dobro do que você está esperando. Ele vai dar em dobro. Não porque Ele está querendo uma barganha, porque Deus não trabalha por barganha. Ele quer serviço o quê? Rinam, de graça. Eu vou servir ao Senhor na doença ou na prosperidade. É por isso que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente na escassez ou na abundância? Na pobreza ou na prosperidade? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente. Irmãos, aprender a viver contente não é um estado que a gente nasce. A gente aprende a valorizar a vida. Eu tenho uma escolha, irmãos. Eu não tenho como prever tudo que vai acontecer comigo, mas eu tenho o direito da resposta do que vai acontecer comigo. Se alguém falar mal de mim, eu tenho o direito da resposta. Eu não tenho o direito de dizer para ela, não fale mal de mim, mas eu tenho o direito de responder. De como eu vou agir quando alguém fala mal de mim. De como eu vou agir quando alguém me machuca. De como eu vou agir quando alguém fica fofocando a meu respeito. Eu tenho o direito da resposta quando um ataque acontece na minha família. Como eu vou agir? Eu vou cair, me manter como vítima, esperar de Deus? Ou vou me segurar e dizer assim, Senhor, Tu conheces todas as coisas, eu quero esperar em Ti e saber de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Por compreender isso, eu tenho pedido a Deus para não me abater com o que as pessoas falam de mim, com o que as pessoas deixam de dizer, pensar, agir. É como eu disse para aquela irmã naquele dia, quando ela disse, olha pastor, se eu quiser saber se o seu sermão está bom ou não, só olhar para a minha cara. Lembra que a irmã disse isso? E eu disse para ela, irmã, se eu conduzisse a minha vida pela cara feia dos outros, eu nem me olhava no espelho todo dia. Eu não conduzo a minha vida pela cara feia das pessoas, pelo que A ou B pensa, eu conduzo a minha vida pela face resplandecente de Jesus Cristo, que se renova a cada manhã na minha vida. É na esperança de que um 41º capítulo haverá, onde Deus vai se manifestar. Tudo bem, nessa com Jó você venceu. Mas mais à frente a gente se vê novamente. Esse foi o terceiro embate de Satanás direto com Cristo. Direto. E nesse ele perdeu. Ele prova, irmãos, no livro de Jó, de que nós somos chamados a servir a Deus sem pedir nada em troca. Sabe por que eu sirvo a Deus? Eu sirvo a Deus porque Ele morreu por mim e deu a vida por mim. Em outras palavras, eu sirvo a Deus por gratidão e não por aquilo que Ele vai me dar. Isso também reflete na minha prática de ser igreja. Eu não venho à igreja para receber bênçãos. Eu venho à igreja porque Deus já me abençoou. Eu não venho à igreja para me sentir feliz. Eu venho à igreja para tornar Deus feliz. Ele é tão bom para mim, que eu não tenho outra coisa a não ser amá-lo, servi-lo. Quando eu olho quem eu era e quem eu sou e o que eu poderei ser no Senhor Jesus Cristo, eu não tenho outro motivo a não ser doar minha vida como gratidão ao que Ele fez. Às vezes fico me perguntando as nossas pregações sobre o céu. As nossas pregações sobre o céu estão todas elas contaminadas pelo nosso desejo egoísta de vida melhor. Elas não estão centralizadas na pessoa de Jesus Cristo. A gente quer ir para o céu porque a gente quer ter uma casa melhor, andar em ruas de ouro, porque a gente quer ter vida eterna.
Irmãos, o céu sem Jesus Cristo não significa nada. Em outras palavras, eu quero ir para o céu porque viver sem Cristo é morrer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Viver sem Cristo é morrer. É Jesus Cristo que é o centro da minha motivação de ir para o céu. É amá-lo pelo que Ele já fez por mim, pelo que Ele é e pelo que Ele ainda fará. Fará em mim, não através de bênçãos materiais, mas fará em mim pela paz que Ele me dá todos os dias, em saber de que eu sou dele e Ele é meu. É isso que me motiva. Não há outra motivação para ser cristão. Todas as demais motivações de ser cristão, que não seja essa motivação, estão contaminadas pela nossa visão de mercado e de consumo do mundo capitalista, que quer bênçãos. Deus não prometeu bênçãos para nós, irmãos. Pelo contrário, nós encontramos um Jesus Cristo que não foi o Jesus Cristo das bênçãos. Jesus Cristo era tão fantástico que Ele foi um Deus que nunca escreveu nenhuma página de livro, de página, de nada. No entanto, milhões e milhões de livros são escritos sobre eles. Jesus Cristo nunca andou mais de que 200 quilômetros. Era um camponês que vivia ali numa terra que ninguém dava valor. No entanto, o mundo todo aflui em sua direção. Você olha para a vida de Jesus Cristo, o que ele tinha? Nenhum lugar para reclinar a cabeça ele tinha. No entanto, uma coisa ele tinha. Ele tinha paixão pelas pessoas. E a paixão pelas pessoas fazia diferença no seu ministério. Então Satanás diz, tá bom, a gente se vê mais à frente. E mais à frente acontece um episódio. E esse episódio está no livro de Judas, versículo 9. Abre aí. Ah, meu amigo, você não pode sair daqui sem essa visão da palavra de Deus. Moisés havia morrido. E quando Moisés morreu, diz a Bíblia que quem foi ressuscitá-lo? Quem foi ressuscitar Moisés? Você pode encontrar isso também em Deuteronômio 34, depois você pode ler em sua casa. Moisés morreu, e quando Moisés morreu, a Bíblia diz que alguém foi ressuscitá-lo. Quem foi ressuscitá-lo? Está aí escrito. Quem? Miguel. Miguel é Deus, só pode ressuscitar quem é Deus. Miguel foi ressuscitá-lo. E quando Miguel foi ressuscitar, diz a Bíblia assim, eu sei esse texto de cor. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo difamatório contra ele. Antes disso, o Senhor te repreenda. Não é assim que está aí? O que aconteceu? Moisés havia morrido. E diz a Bíblia que Miguel foi lá para ressuscitá-lo. Moisés não entendeu, irmãos, a princípio, porque Deus sempre tem coisas melhores para nós. Deus fala, Moisés, é o seguinte, o povo vai entrar na terra prometida e tu vai sair, tu vai lá para o monte, porque tu vai morrer. Pensa, aos nossos olhos, quem só lê até o capítulo 33 de Deuteronômio, um Deus cruel. Esse homem passou 80 anos no deserto, camelando aqui, passando e mais passando terríveis aflições com esse povo, e na hora H, Deus diz o seguinte, tu vai subir o monte e vai morrer. Ah, irmãos, a gente é tão bobo, porque às vezes Deus quer nos livrar de cada coisa para nos dar coisas melhores, a gente não entende, a gente insiste em coisas que às vezes Deus quer dar coisas melhores para nós. Deus quer dar coisas melhores. Você está insistindo aí num relacionamento de namoro, de noivado, que você sabe que vai dar quebra-cara lá na frente, e Deus está falando, filho, por que você não cria coragem e termina logo esse negócio e me honra? Para de fornicar. Me honra que eu vou te dar algo melhor, mas você precisa subir no monte. Dói subir no monte? Dói. Porque você vai ver todo mundo entrando e você não entra ainda. Mas espere, eu tenho algo melhor para você. Moisés morreu e Deus então apareceu. Miguel apareceu. Mas disse que quando Miguel apareceu, quem apareceu junto? Opa, esse aí não, negativo. Esse aí você não toca. Esse é meu. O diabo apareceu. Esse aí você não toca. A morte é a minha jurisdição. A tua jurisdição é a vida. A minha é a morte. Nesse você não toca. A tua lei diz o seguinte, que aquele que pecar deve morrer. E esse aí pecou. Esse matou gente. Esse feriu rocha. A tua lei diz que o salário do pecado é a morte. E esse pecou e esse tem que ficar aí morto. Você não pode ressuscitá-lo. Olhando pelo lado do frio da lei, Satanás estava certo ou não? Estava certo ou não? Ele estava ou não estava certo, gente? Estava certo. Jesus Cristo não poderia ressuscitá-lo. Ele ainda não havia pagado o preço. Ele ainda não havia morrido na cruz do Calvário. É por isso que o texto diz que Jesus não profere juízo infamatório contra o diabo. É por isso que Jesus diz o seguinte, eu não vou entrar em discussão com você, porque olhando pelo lado frio da lei, você está certo. É como se Jesus Cristo tivesse feito um cheque pré-datado e dado para o diabo e dizer assim, amigo, segura aí que vai compensar lá na frente.
Vai compensar, fica tranquilo, vai compensar esse cheque lá na frente. Quem diz você que vai compensar? Eu venci no céu, eu venci no Éden, tenho vencido até aqui. Quem te garante que você vai vencer lá? Quem te garante? Eu não quero discutir com você. Moisés, meu filho, levanta, vamos embora. Você pode imaginar a ira do diabo? Não é à toa que quando Jesus Cristo está perto de morrer, duas pessoas aparecem para dar força para Jesus. Quem aparece? Moisés e Elias. Moisés e Elias aparecem. E quando Moisés e Elias aparecem, há um recado implícito aqui, irmãos. Quando Jesus Cristo está naquele momento precisando de forças, e Moisés e Elias aparecem, sabe por que Moisés aparece? É para dizer assim para Jesus: olha, Jesus, vai em frente. Vai em frente, porque eu sou o símbolo daqueles que passaram pela morte e ressuscitarão pelo teu sacrifício. E Elias, que não passou pela morte, diz assim: vai em frente, porque eu sou símbolo dos transladados, daqueles que não passarão pela morte e viverão contigo. É por isso que eu creio no Evangelho, que há esperança para você, meu irmão, que perdeu seu pai, a sua mãe, um irmão, uma irmã, alguém que você ama. Porque naquele dia Moisés disse o seguinte: vai em frente, porque eu sou símbolo daqueles que morreram e que um dia ressuscitarão. É por isso que Deus dá essa esperança para você nessa noite, dizendo o seguinte: não se turbe o vosso coração. Porque aqueles que morreram em mim, ressuscitarão também comigo. Deus está falando para você não perder a esperança. Porque naquele dia, quando Moisés apareceu, ele estava dizendo: vai em frente. Muitos morreram na esperança. Muitos morreram na esperança de que um dia o Senhor viria a esse mundo e resgataria a raça humana do pecado. Moisés foi. E então há um quarto embate do diabo com Cristo. E desse eu já falei numa noite aqui, que foi o embate do deserto. Satanás então leva Jesus Cristo para o monte e diz o seguinte: você quer salvar esse povo aí? Você quer o mundo? Eu te dou o mundo, não precisa morrer. Eu te dou o mundo. Apenas me adore. Você quer o mundo? Eu te dou o mundo. É o caminho mais fácil. Irmãos, vamos ter percepção para nem sempre adotar o caminho mais fácil. Porque, como diz a Bíblia, há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final são caminhos de morte. Ah, mas assim é mais fácil. Jesus decidiu escolher o caminho mais difícil por amor a você. Jesus decidiu escolher o caminho da cruz por você. E às vezes você quer o caminho mais fácil. E o que acontece? Quebra a cara. É interessante porque Jesus diz: vai-te, Satanás, adorarás somente ao Senhor Deus. Nenhum ser humano que adora o dinheiro, as paixões, as posses, entende o que é felicidade. Eu não conheço um. Sempre haverá um revel, um vazio. Sempre, 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 sempre. É como nós dissemos, a vaidade do coração. Deus tem uma felicidade tão mais plena para oferecer. No Getsemane ele especificou isso. O Espírito Santo o abandona. Satanás se achega. Você vai morrer por eles. Não merecem. Estão dormindo, os teus melhores amigos estão dormindo. Assim será toda a raça humana. Eles não reconhecerão o teu sacrifício. Eles não reconhecerão. Quantos e quantos que estão no mundo e não reconhecem o sacrifício de Cristo? Quantos e quantos não entenderam a beleza do que é viver uma vida do Evangelho? Irmãos, a vida no Evangelho é uma vida diferente. É uma vida que traz a vida plena. A vida no Evangelho entende que a vida é vida mesmo no sofrimento. Porque entendeu que a vida, servir a Deus, é rinã, é de graça. É quando as pessoas olham para você e dizem o seguinte: amigo, como é que você consegue sorrir vivendo uma situação dessa? É quando as pessoas olham para você e dizem o seguinte: meu, esse indivíduo sofre tanto e ele acorda todo dia feliz. Como ele consegue isso?
Como que essa mulher consegue viver com um homem que não é cristão, que não ama a Cristo, e consegue todos os dias se levantar e levar a vida numa boa? Como? Rinã aprendeu o valor da vida, de graça, de que é servir a Cristo. A minha mãe está esperando o meu pai se converter há 27 anos. Há 27 anos que meu pai não dá o braço a torcer. E às vezes eu olho para minha mãe e digo assim: a minha mãe não somente sustenta a minha casa, sustenta o meu ministério em oração, mas o meu pai melhorou muito. Meu pai era terrível, terrível. Hoje meu pai é mansinho, tranquilo. E eu vou batizá-lo no final do ano. 27 anos, uma mulher sustentando esse casamento, sustentando essa família em oração. O que faz uma mulher fazer isso? Rinã, irmãos, não tem outra explicação. É a graça de Cristo. Satanás disse: você vai morrer por eles? Eles não merecem. Eu vou morrer por eles, porque eu os amo. Foi para isso que eu vim. Eu vim para salvar, eu vim para me revelar, eu vim para vindicar. E agora é o momento de salvar. Agora é o momento de dar a suprema revelação quem eu sou, porque até ali, irmãos, se você ler o livro de todas as nações, a serva do Senhor diz que até ali muitos anjos ainda tinham dúvida a respeito do caráter de Deus. Muitos anjos, e não poucos no mundo, e outras criaturas. De fato, Deus é quem Ele diz que é justo. E ali no Getsemane, Deus escolhe morrer por nós, definitivamente. Satanás olha para ele e diz o seguinte: você não vai morrer por eles, porque se você morrer por eles, nunca mais você estará um com Deus, nunca mais você estará unido, porque o pecado causa separação entre nós e Deus. O pecado causa separação entre a vida santa e uma vida errada. Separação. E quando você assumir o pecado da raça humana, nunca mais você será um com Deus. O que nós estamos falando aqui, irmãos, é de separação eterna. Jesus Cristo foi o único ser no universo que já passou pela morte eterna. Nem o próprio diabo passou por isso. É por isso que a Bíblia diz que ele já desceu ao inferno e ressuscitou. Porque ele já passou pela morte que aqueles que se perderem passarão, que é a ausência total de Deus. Você entende? Ele já passou por isso. É por isso que o Evangelho diz, no livro do Apocalipse, diz que Ele é o início e fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é aquele que está, aquele que virá e aquele que foi. Ele é esse Deus que já foi ao inferno e ressuscitou. Ele tem poder sobre a sua própria vida. Satanás diz: você vai morrer por ele, e quando você morrer por ele, nunca mais você vai ser um com o Pai. E se você morrer por eles e nunca mais ser um com o Pai, é porque você ama mais a eles do que ao Pai. E se você ama mais a eles do que ao Pai, você está pecando, porque a tua lei diz que deve-se primeiro amar a Deus acima de todas as coisas. Que astúcia, irmãos, que astúcia. É essa astúcia que ele faz com a gente, nas pequenas coisas, nas pequenas escolhas, nos pequenos olhares, nas pequenas atitudes. Astúcia, irmãos. E eu termino aqui dizendo que Jesus Cristo decidiu morrer, porque em primeiro lugar o que ele estava fazendo era a vontade do Pai. Eu estou morrendo por eles porque foi o Pai quem pediu. Ele vai para a cruz do Calvário como um vencedor. Você não encontra o nosso Senhor na cruz do Calvário lamentando as suas feridas? Você não encontra na cruz do Calvário o nosso Senhor lamentando a sua cruz? Há sim um brado de vitória. E embora ele olhe para as pessoas e diga: Senhor Pai, eles não sabem o que estão fazendo, eles não entenderam ainda o teu plano, eles não entenderam de que tudo isso que eu passei é para esse momento, foi para isso que eu vim. É essa a minha hora, é essa aqui a minha hora. Pai, eles não entendem, mas em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque agora está consumado. Agora eu sou a ponte de ligação. Não é mais o diabo o representante desse mundo. É por isso que no livro de Apocalipse, no capítulo 12, diz o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e pelejaram o dragão, a antiga serpente, diabo e Satanás contra Miguel. No entanto, não mais se achou o lugar dele lá no céu.
E se você olhar o contexto de Apocalipse 12, não é que Satanás foi expulso. Esse texto, irmãos, é na ocasião da cruz. Quando é que Satanás é expulso definitivamente? Na cruz. Na cruz ele é expulso, porque agora ele não é mais o representante desse mundo. Quem é o nosso representante? Jesus Cristo. Ele nos liga de novamente ao Pai. Ele pega a nossa mão. Nós estávamos condenados pela morte, sem nenhuma esperança, mas agora Deus se faz esperança. Ele se torna a ponte. É por isso que nós dizemos, o Papa não pode dizer que ele é o sumo pontífice, porque o único construtor de pontes que existe no universo é o Senhor Jesus. Ele nos liga ao Pai. É por isso que ele diz assim: toda vez que você pedir alguma coisa, peça em meu. Eu sou a ponte de ligação entre você e Deus. Quando você pedir alguma coisa, peça de acordo com a minha vontade, e eu vou atender. Clame pelo meu nome, porque eu serei o seu advogado quando você pecar. Quando você pecar, lembre-se disso. Você tem um advogado junto ao Pai. Sou eu, Jesus Cristo. Eu vou interceder por você. Não é ninguém, sou eu que vou interceder, porque eu morri por você. Eu liguei você novamente. Jesus Cristo morre, irmãos. Ele morre. Morre não somente provando que ele é justificador, mas como diz o livro de Romanos capítulo 3, ele prova que ele é justo. Ele é justo. Não é apenas que ele sacrificou animais em todo o Antigo Testamento. O cheque agora caiu e foi compensado. O cheque foi compensado. O diabo não tinha mais o que dizer, porque o cheque foi compensado. Não era um cheque sem fundo. O que ele fez na cruz do Calvário por você foi pagar o preço que jamais você teria condições de pagar. Foi isso que ele fez. Ele deu um cheque pré-datado pelo seu próprio sangue, assinado com o seu próprio sangue, dando a você a liberdade. E o que você vai fazer com essa liberdade? O valor é muito alto. É por isso que você não pode estragar a sua vida. É por isso que você não pode colocar a sua vida nos negócios. Você não pode colocar a sua vida nos seus bens, nas suas coisas pessoais. A sua vida tem que existir para a honra e glória do nome de Deus. Você foi criado para esse propósito. E qualquer outro propósito que não seja o propósito para a honra e glória do seu nome é uma vida inútil, vazia. Essa é a verdade do Evangelho. Ele ressuscita. E a Bíblia narra. Me permita, irmãos, eu não posso terminar sem isso. Amanhã é sábado, não tem problema. Você não vai trabalhar amanhã. Salmos capítulo 24 e no Salmos capítulo 2. A Bíblia narra, depois que Jesus Cristo ressuscita, como é que foi esse encontro com Ele no céu. Capítulo 2, versículo 7, eu vibro com isso. Jesus Cristo é ressuscitado. 2 anjos aparecem para o discípulo seguinte. Por que vocês estão olhando aí para cima? O mesmo que veio, vai o quê? Que está subindo agora, vai o quê? Vai voltar. Por que 2? Porque na mentalidade judaica, uma coisa só poderia ser verdade quando houvesse 2 testemunhas. Por isso são 2 anjos que aparecem ali. É verdade. Você pode ter certeza. Tem 2 testemunhas aqui dizendo, é verdade. Ele está subindo, mas ele vai voltar. E a Bíblia diz que os discípulos perdem a Jesus de vista. Mas quando os discípulos perdem a Jesus de vista, a profecia entra em cena. E o que diz no capítulo 24 de Salmos é que há um corredor de anjos à espera do Senhor Jesus no espaço sideral em diante. Você nunca prestou atenção nisso? Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que há um corredor de anjos em canto antifonal. Sabe o que é um canto antifonal? É quando uns dizem e o outro responde. E nesse canto antifonal, então diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. 24, versículo 7. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E então alguns anjos dizem: quem é o Rei da Glória? E os outros respondem: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portais, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E diz aqui no livro de Salmos, capítulo 2, que Jesus se apresenta diante do Pai. Imagine essa cena. Jesus Cristo está voltando como vitorioso. Ele cumpriu,
Ele vindicou o seu nome, Ele se revelou, Ele salvou, e agora Ele aparece diante do Pai. Ele aparece para dizer: Pai, aqui está o meu sacrifício. E então, no versículo 7, Deus diz: proclamarei um decreto do Senhor. E Ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Sabe o que significa essa palavra, eu hoje te gerei? O termo no grego aqui é o termo gegenekase, que significa entronizado. Em outras palavras, Jesus Cristo está diante do Pai e diz assim: Senhor, aqui está o meu sacrifício. E Deus diz o seguinte: hoje eu quero proclamar um decreto. Tu és aceito. E eu proclamo esse decreto: tu és o meu filho, e hoje tu és entronizado no trono. Assenta-te à minha direita, e a terra é a tua possessão. Esse mundo é de Deus. Você é de Deus. O que você vai dar a esse Deus? Não é à toa que lá ele diz o seguinte: eu voltarei. E quando a Bíblia diz eu voltarei, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz o seguinte: que ouvida a voz do... Quem é o arcanjo? O único arcanjo na Bíblia? Miguel. Sabe quem é que toca a trombeta para os mortos ressuscitarem? O próprio Senhor Jesus, Miguel. E ouvida a voz do arcanjo, tocada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós poderemos ir para o céu, juntos, para vivermos eternamente com o Senhor. E então poderemos proclamar, todo o universo irá proclamar: justo é Deus em todos os seus caminhos. Justo é Deus em todos os seus caminhos. Há alguém nessa noite que poderia dizer assim: Deus, eu quero te servir Rina. Eu quero te servir de graça. Pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor faz em minha vida. Há alguém aqui que está esperando esse momento de ser batizado e que Deus hoje falou no seu coração e diz assim: eu quero honrar a minha vida ao Senhor e quero em breve ser batizado aqui nessa igreja. Eu quero ver sua mão. Eu quero orar por você. Há alguém? Eu quero orar por você. Aí mesmo onde você está. Se há alguém que não é batizado, diz assim: a minha maneira de dizer para Deus é honrando o seu sacrifício. Há alguém? Eu quero fazer um segundo apelo. É para você que nessa noite reconhece a graça maravilhosa de Cristo, diz assim: Senhor, me ajuda a corresponder a essa graça. E se você é essa pessoa, eu quero que você fique em pé, eu quero orar por você. Amém. Obrigado, irmãos, pela paciência. Hoje eu bati o recorde, eu sei. Mas essa graça é demais e eu me empolgo com ela, sabe? Deixa eu orar agora. Mas deixa eu orar por você. Eu vou ser um pouquinho insistente aqui. Você não vai batizar hoje nem amanhã. Mas você que ainda não é batizado, você precisa tomar essa decisão com Cristo. Não porque a cerimônia do batismo vai mudar você, porque Deus já está mudando você hoje. Mas é porque a Bíblia diz o seguinte, que aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei nos livros dos céus. E Deus precisa confessar o teu nome com a tua entrega hoje à noite. Então, se você é essa pessoa, eu vou fazer o seguinte: coloca a tua mão no coração. Esse que precisa ser batizado, coloca a mão no teu coração. Eu quero orar por você. Amém. Deus está te vendo agora. Bom Deus. Daqui da frente eu vi 3 pessoas que colocaram a mão no coração. Mas o Senhor viu mais do que eu vi. Certamente. Nós não temos nada para te oferecer, Senhor. Mas aquilo que temos, nós colocamos em tuas mãos, que é a nossa vida. Faz dela o que o Senhor quiser. E nos faça voltar para casa hoje, certo de que
a vida contigo é outra e que sem ti nós não somos nada. Então, Senhor, nos dê essa paz que vem do alto. E abençoe esse teu filho que colocou, e essa tua filha que colocou a mão no coração agora, dizendo: o meu lugar é aqui, porque eu quero viver essa salvação intensamente. Nos dê, Senhor, uma boa noite e com sono restaurador das horas que passamos a mais aqui. Que o Senhor nos leve para casa em paz, certo da tua graça, da tua salvação. Pois oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Quero estar à porta para cumprimentá-lo.